Olá, o Jornal Boa Notícia desta quarta-feira começa agora. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua sintonia aqui na TV das Bênçãos do Pai. E a gente começa a edição de hoje falando de saúde da mente. Você conhece ou já ouviu falar da Síndrome de Burnout? É um distúrbio psíquico que tem como principais causas a tensão emocional, o estresse e condições de trabalho desgastantes. Com a pandemia, muitos profissionais da saúde têm desenvolvido a doença. Vamos ver na reportagem. Dias difíceis, pandemia no auge, enfermarias e UTIs lotadas e excesso de trabalho. Essa é a rotina da maioria dos médicos, principalmente aqueles que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Mas o que parece ser simples como nervosismo, cansaço e distúrbio emocional, na verdade pode ser muito mais grave do que se parece e transformar no que os médicos chamam de síndrome de burnout. É um distúrbio, um transtorno psicológico em que o profissional, no caso da medicina, vai estar com um processo de extremo estresse. E ele vai apresentar alguns sintomas, e são comuns à síndrome em outros profissionais também, que é dor muscular, dor de cabeça. Pode acontecer também alterações de humor, dificuldades de memorização, isolamento social. Muitas vezes a pessoa também pode ficar com pessimismo, baixa autoestima. E por esses sintomas serem muito parecidos em muitos momentos com outros transtornos, como por exemplo o transtorno depressivo, muitas vezes ele pode ser confundido ou até mesmo o próprio profissional não se atentar, que o que está acontecendo é esse processo de esgotamento. Os sintomas iniciais podem ir além e se transformarem em palpitação, pressão alta, insônias e até crise de asma. Por isso, identificar o quanto antes é fundamental para um tratamento correto. O tratamento da síndrome de burnout vai ser de acordo com a sintomatologia que a pessoa está apresentando. Então, nos níveis mais básicos, mais baixos, iniciais, a gente trabalha na psicoterapia e também, às vezes, há necessidade de uma entrada com algum tipo de medicação. Muitas vezes o profissional médico se automedica, então é uma outra coisa que a gente tem que ter esse cuidado, mas que ao perceber, ter essa sensibilidade que não está bem, que precisa realmente de ajuda, ele vai procurar um colega, para que possa ser avaliado de uma forma mais complexa. A síndrome de burnout tem chamado tanta atenção da comunidade científica internacional que em maio de 2019, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a síndrome como resultante de estresse crônico no trabalho e incluiu na classificação internacional de doenças que passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022. Segundo este especialista em direito médico, a síndrome tem acometido mais em mulheres. Um dado aí triste, que chama atenção, é que, em regra, as mulheres vivem 10 anos a mais do que os homens. Mas no caso das médicas, elas vivem 10 anos a menos que os médicos do sexo masculino. Então, é um quadro aí muito, muito preocupante, E é importante lembrar também que não acomete só aos médicos, mas todos que atuam na área da saúde. Então, médicos, enfermeiros e até as pessoas ligadas ao setor administrativo e serviços gerais na área da saúde são acometidos pela síndrome. O advogado observa que o burnout, geralmente causada pelas condições do trabalho, não vem recebendo uma atenção devida das empresas e empregadores. Alguns passos aí, para evitar essa síndrome, é uma orientação para os profissionais que passa por planejar, delegar, melhorar a relação com a equipe, mobilizar a administração, aí seja de uma organização pública ou privada, ter tempo para a vida pessoal, e celebrar as vitórias. Então a vida aí, ela não se limita a problemas, e é muito importante que os profissionais acometidos pela síndrome consigam se desligar um pouquinho dos problemas do trabalho e ter uma vida pessoal
sem dúvidas aí essas orientações da American Medical Association são aí um excelente caminho para combater a síndrome do burnout. Isso aí, é preciso cuidar da nossa saúde mental, né? E prevenir, evitar a síndrome de burnout, como nós vimos aí na matéria. E agora nós vamos falar de um dos reflexos da pandemia da Covid-19, que afeta diretamente o mercado de trabalho e, consequentemente, a economia. É que o governo federal disse que irá retomar o programa de redução de salários e suspensão de contratos trabalhistas. E sobre esse assunto eu converso agora com o advogado Edson Veras, que está conectado, né, vai participar remotamente conosco. Desde já eu agradeço, Edson, a sua participação. Esse programa emergencial de manutenção de emprego e renda autoriza os empresários a reduzirem os salários, a carga horária e até suspender contratos de trabalho, né? Como é que funciona esse programa? Olha, bom que se diga que nós temos notícia do programa que vigorou até o ano passado. Ontem, o ministro da Economia informou que o governo pretende reimplantar esse programa, mas é uma notícia, ainda não tem as diretrizes. Então, nós podemos falar como foi o do ano passado, imaginando que o que vai ser feito é reativar aquele programa. Então, é quando a empresa ela pode reduzir a carga horária do empregado e esse tempo que ele teve reduzido também reduzir na mesma proporção salário. E essa parte que o empregado recebe a menos, ele recebe uma compensação através de um benefício do governo. Ou no caso de suspensão, onde o empregado fica sem ir trabalhar, o contrato fica suspenso e ele recebe uma contrapartida, um benefício do governo. É bom ressaltar que quando o poder público estabelece o fechamento das atividades empresariais, comerciais, pela regra normal trabalhista, pela CLT, o empregado ele tem que continuar recebendo. Então, essas medidas, elas são imprescindíveis para poder estabelecer uma compensação para que tudo não fique somente na conta do empregador. Certo. E considerando então, né, a partir do que veio do ano passado de 2020, a possibilidade de reimplantação, o que os colaboradores, né, os funcionários precisam observar entre direitos e deveres para que, caso seja implementado, né, esse programa, para que ele não venha a ser lesado na questão trabalhista? Olha só, a formalização, a adesão a esse programa, da empresa a esse programa, ela precisa ser formalizada, ela precisa ser comunicada ao poder público para que o empregado passe, então, a contar com aquele benefício do governo que vai compensar a redução da jornada ou a suspensão do contrato. Para evitar fraudes, houveram notícias de fraudes o ano passado, porque tiveram empresas que formalizaram, por exemplo, a suspensão do contrato e o empregado passou a receber um benefício do governo, no entanto, eles continuaram trabalhando. Essas medidas que o governo pretende estabelecer é para, por exemplo, nesse momento, o comércio de Goiânia e de Aparecida de Goiânia estão parados. Nesse momento, a medida não existe ainda. Os patrões, os empregadores, eles têm a obrigação de pagar o salário do empregado. Afinal de contas, ele não pode transferir para o empregado os riscos do negócio. Então, uma fraude que existiu ano passado foi isso, de comunicar a suspensão ou a redução no papel e passar a receber um benefício do governo e, efetivamente, isso não acontecer. A medida serve para aliviar a empresa nesse momento, porque se já estivesse em vigor nesse momento, esses dias que o empregado está parado, a empresa não iria pagar, o empregado iria receber um benefício do governo. Então é preciso observar que redução de jornada e suspensão de contrato, elas devem implicar na prática redução e suspensão, e não só no papel. Certo, olha aí, então você que nos acompanha neste momento, é bom ficar atento sobre a possibilidade de retorno desse programa. O advogado especialista em direito do trabalho, Edson Veras, já nos orientou aqui. E mais adiante, havendo a confirmação ou novidades, nós voltamos a falar com ele para esclarecer. E
Em nome da nossa equipe e dos nossos telespectadores, muito obrigado, Edson, por sua participação. Eu que agradeço, é um poder participar e esclarecer a população. Ok, até a próxima. E agora nós vamos para uma notícia de destaque internacional. Na próxima sexta-feira, o Papa Francisco inicia a sua viagem apostólica ao Iraque. E na manhã desta quarta-feira, na região oeste do país, 10 foguetes caíram em uma base militar que abriga soldados americanos. Um funcionário civil terceirizado da coalizão morreu vítima de ataque cardíaco. O Papa Francisco afirmou que mantém a visita histórica ao país, prevista para começar dentro de 2 dias, apesar da violência. O pontífice afirmou que fará a peregrinação programada de 3 dias e que espera há muito tempo encontrar com os iraquianos que sofreram tanto. Nós acompanhamos, então, ao Santo Padre com as nossas orações e pelo bom êxito desta viagem apostólica neste período também da pandemia. E agora, falando da pandemia também, nós vamos atualizar as últimas informações sobre a Covid-19 no Brasil. Aqui na tela nós vamos mostrar para você os últimos números divulgados oficialmente pelo Sistema Único de Saúde no dia de ontem, 2 de março. Em 24 horas, o Brasil registrou mais mortes que 112 países em toda a pandemia e também o maior pico diário de mortes. Nós tivemos aí quase 60 mil novos casos, num acumulado de 10.646.926. As novas mortes em 24 horas atingiram o pico de 1.641 vítimas da Covid-19 no Brasil, totalizando 257.361. E nós fazemos questão de destacar, para termos um olhar de esperança e de cuidado nessa pandemia, que já são aproximadamente 9.500.000 pessoas recuperadas. A pandemia não acabou, todo cuidado é importante, é necessário, por isso vamos nos cuidar e ficar atentos aí às orientações das autoridades sanitárias. O JBN vai fazer um intervalo rapidinho e na volta nós vamos falar sobre os preços do diesel e do gás de cozinha que devem cair depois que o governo federal zerou os impostos desses 2 produtos. Eu volto já já. Oi para você que está aqui na Rede Pai Eterno. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado. Estamos de volta com o seu jornal Boa Notícia desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. E para você, devoto do Divino Pai Eterno, falar conosco aqui na Nova FIP é muito fácil. É só acessar o nosso WhatsApp, isso mesmo. Anote aí nos seus contatos o número que você já conhece, 62-3506-9800. Vá lá no aplicativo e mande uma mensagem para nós que nós estamos prontos para atender você. E na última segunda-feira, dia 1º de março, o governo federal zerou impostos sobre o diesel e o gás de cozinha. A expectativa agora é que esses 2 produtos fiquem mais baratos para o consumidor final. Sobre isso, vamos ver o que diz o advogado tributarista Breno Massa. Há muito o tema ICMS combustível permeia as mais atenuadas discussões políticas, enquanto o consumidor, a duras penas, tenta sobreviver a esse manicômio tributário que envolve o combustível nosso de cada dia, considerando aqui tanto a gasolina quanto o diesel. Vejamos que, no caso do diesel, segundo a Petrobras, 23% do preço corresponde a tributos, 14% de ICMS e outros 9% de PIS, PASEP e COFINS. Já para a gasolina, impostos e contribuições têm maior incidência. Se juntos, a incidência de ICMS, CID, PIS, PASEP e COFINS representam 42% do valor cobrado nas bombas. O ponto que se destaca e desagrada é que, mesmo com os aumentos, o preço exigido pela Petrobras ainda está defasado em relação ao praticado no mercado internacional, ou seja, os valores devem subir ainda mais nos próximos meses. Este fato, então, tornou-se objeto de tensão política entre o governo federal e os estados,
na pessoa do presidente da República e os governadores, respectivamente. Vez que o presidente, numa opinião particular, digo eu, em ato acovardado, empurra aos governadores a culpa pela incidência, às vezes exagerada, até concordo, do percentual de ICMS sobre combustível, esquecendo-se que o ICMS representa quase 20% do total arrecadado pelos cofres públicos no Brasil, a maior fatia entre todos os tributos. É praticamente o ICMS que sustenta os estados da federação, e mais, o ICMS combustível por si só gera uma arrecadação extremamente importante para os estados. E para além disto, a alíquota de ICMS varia de estado para estado, que consequentemente atrai a chamada guerra fiscal, pois é estímulo para os investimentos quando determinado estado propõe uma alíquota mais baixa, favorecendo a indústria, por exemplo. Assim é que, visando a redução da carga tributária sobre o combustível, e o gás de cozinha entrou nessa conta, o governo muito recentemente zerou o PIS/COFINS do diesel, que terá validade num curtíssimo prazo de 2 meses. Com isso, o governo federal buscou abrandar os efeitos da volatilidade de preços e da cotação do petróleo no mercado internacional, o que, em resumo, invariavelmente resulta na afetação do bolso consumidor com um aumento constante do preço do combustível. É preciso frisar ainda que o projeto de lei encaminhado pelo presidente ao Congresso Nacional, visando reduzir o ICMS sobre os combustíveis, a bem da verdade, poderá resultar no seu aumento, justamente porque altera a forma de incidência do imposto, pois pretende fixá-lo, o que levaria cada estado a receber o mesmo valor de imposto para cada tipo de combustível. Portanto, como medida de bom senso, o que se sugere neste momento é que o governo federal, em conjunto com os estados, assumam conjuntamente o protagonismo de tão necessária redução da carga tributária sobre o combustível. O governo nos impostos que lhe compete, CID, PIS, PASEP, COFINS, e os estados quanto ao ICMS, ou seja, cada um no seu quadrado, cuidando, por outro lado, para que os impactos orçamentários não impliquem numa arrecadação pormenorizada e defeituosa. E está na hora da participação redentorista aqui no Jornal Boa Notícia. E hoje, quarta-feira, a opinião é do Padre Jesus Flores, que fala sobre o agravamento da pandemia do novo coronavírus. No Brasil, a pandemia começou devagar, até chegar ao pico e difundir-se pelo país inteiro. A partir daí, houve um decréscimo lento, mas constante. Esse decréscimo de casos e de mortes enganou as autoridades e a população, que partiram para uma flexibilização rápida e indiscriminada. Muitas vozes levantaram-se contra esta imprudência, mas ninguém quis ouvir. As autoridades acovardaram-se e a população entregou-se aos seus desejos por ocasião do Natal, do Ano Bom, das férias, do Carnaval. E os jovens nunca pararam as suas festinhas e bailes clandestinos. E tudo isso não poderia ter resultado em algo diferente do que nós temos hoje. O colapso da saúde, o caos. No desespero, produziram-se decretos sobre decretos, cada um mais estapafúrdio do que o outro. Além do desencontro dos decretos, há a briga entre governadores. O presidente da República lava as mãos como Pilatos e terceiriza as culpas. Governadores condenam o presidente. Bolsonaro está matando os brasileiros na pandemia. Daí a palavra dura da OMS, que vale também para o Brasil. O mundo global está nesta situação por causa do relaxamento das autoridades, relaxamento da população.
Obrigado ao Padre Jesus pela participação frequente aqui no nosso jornal Boa Notícia. E você vai conhecer agora uma linda história de solidariedade e amor ao próximo. A responsável por isso é a Kate Carolina, de apenas 7 aninhos de idade. A criança surpreendeu a família depois de ter a ideia de começar a vender desenhos feitos por ela mesma para ajudar uma instituição de apoio a pessoas com HIV, aqui em Goiânia. Convido você para acompanhar comigo, aqui na tela, essa linda história. Veja a beleza dessa arte traçada na natureza pelas mãos do Criador, o Divino Pai Eterno. Esta pequena árvore marca os 25 anos de existência do Grupo de Apoio Vida e Esperança, o AVE, que tem a missão de resgatar a integridade das pessoas que convivem com o vírus HIV e com a AIDS, levando também informações corretas para a sociedade, combatendo o preconceito em torno da doença. O grupo promove a atividade de assistência psicológica e social para portadores do vírus HIV e leva orientações sobre a epidemia de AIDS para a sociedade. Agora reparem nos traços dessas outras obras de arte que também estão expostas aqui no AVE. Neste espaço de amor, onde o medo, o preconceito e a insegurança são combatidos com a esperança e a alegria, encontramos mais uma bela história, daquelas que servem de inspiração para todos nós. Com apenas 7 anos de idade, a pequena Kate já sabe qual profissão quer seguir. Ela pretende ser artista plástica e seu currículo já é excelente. Tão nova, ela já entende o papel social e transformador da arte e já está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas com seus talentos. Eu estava pintando com meu irmão e minha avó, aí eu tive a ideia de ajudar as pessoas. Os desenhos e pinturas dessa artista estão sendo comercializados pelo valor de R$ 2,00 e toda a renda é destinada a esta associação de pessoas com HIV de Goiânia, que atende mais de 200 pessoas cadastradas. Até agora, já foram repassados à instituição mais de R$ 1.800. Sueli é a mãe da Kate e assistente social do Grupo AVE. Segundo ela, esta corrente de bem iniciada pela filha já conta com a ajuda de outras crianças e adolescentes e tem chegado a vários lugares do mundo. Quando eu cheguei do trabalho, eu estava aqui no AVE, quando eu cheguei, ela me mostrou os desenhos bem simples, ela tinha feito 27, ela e o irmão dela, João Paulo. Aí falou, mamãe, eu vou vender esses desenhos para ajudar as pessoas, né, que precisa lá do Grupo AVE. Eu falei, você vai vender para quem? Ela falou, eu vou vender para o meu avô. Aí foi, vendeu para o avô, vendeu para a avó, para o João Paulo, para o pai. E depois ela começou a vender para a madrinha, aí a madrinha já foi espalhando para a família, vendeu aqui no Grupo AVE. E aí a gente foi passando. E hoje a gente já conseguiu atingir Irlanda, Estados Unidos, Bélgica, Holanda e vários estados aqui no Brasil, né? Mato Grosso, Paraná, Tocantins, Goiás, e tem se espalhado. Sueli conta que se sente admirada com a iniciativa da filha e com a preocupação da menina em ajudar os que mais necessitam. Quando eu vi a motivação da Kate, eu fiquei muito feliz de ter passado essa mensagem para ela, né, de ter escolhido, porque ela tem visto outras pessoas com necessidade também, né? Mas de ter escolhido o Grupo AVE, onde eu trabalho, eu fiquei muito feliz, né? Porque são pessoas soropositivas, pessoas excluídas da sociedade 2 vezes por ser pobre e por ser soropositivas. Muito delas, a família não sabe que elas são soropositivas. E ver na minha filha levando essa mensagem com a simplicidade, sem preconceito, para mim eu fiquei muito orgulhosa, né? Estou passando essa mensagem boa para ela e valiosa, que o ser humano, independente da doença que ele tem que ser acolhido, tem que ser valorizado e lembrado pela sociedade. Kate partilha sobre os sentimentos que tomam seu coração ao poder contribuir com as pessoas que, ao enfrentar o vírus do HIV, precisam tanto de ajuda. Eu ia vender os desenhos, aí eu ia vender para as pessoas. Tem algumas pessoas que tá até me ajudando a vender. A irmã Margaret é uma missionária irlandesa da Congregação das Irmãs de São Luís e está no Brasil há 36 anos, atuando nos serviços da Pastoral da AIDS. Ela é uma das gestoras do Grupo AVE, conhece bem a família da artista e conta que viu no gesto da Kate
um grande agir de Deus. Eu estava pensando esses dias sobre isso e eu sei que está no livro de Isaías, não me lembro exatamente onde, que fala sobre uma criança vai nos liderar. É isso que eu vejo, o exemplo dessa criança, pensando nos outros. Realmente é uma inspiração, porque nossa tendência como ser humano, especialmente quando nascemos com as mãos fechadas, saímos com as mãos fechadas. E tem que aprender ao longo da vida a abrir a mão, a compartilhar. E ela, como criança, só 7 anos, já aprendeu isso. Eu vejo que ela tem uma sensibilidade para quem está mais vulnerável, para quem precisa. Ela fica tocada por isso. Pilares importantes estão ajudando a formar a identidade e motivam a disponibilidade da Kate para fazer o bem. Sua família e a extensão dela, formada por membros do Grupo AVE, lhe transmitem ensinamentos muito importantes e, entre eles, a fé e o combate aos estigmas sociais em torno das pessoas que portam o vírus do HIV. O pai está ali com o João Paulo, cuidando do João Paulo, a gente criou nossos filhos, a gente sempre tentou de dar esse amor, de transmitir essa fé, essa família. Desde bebezinha, a Kate tem ido para participado com a gente de uma comunidade, né? E ela hoje, ela escolheu ser coroinha. Eu falei para ela, Kate, você quer ser coroinha? Ela, não, mamãe, eu quero. Porque assim, eu deixo ela muito livre para escolher o que ela quer. A gente mostra o exemplo, né? A gente participa, a gente está na luta, na questão social, mas eu acho que a criança tem que ir formando a personalidade dela e procurando o caminho dela. E hoje eu fico muito feliz de ver que ela pegou a nossa mensagem, né, com exemplos diários. Então, de ver uma criança dando um exemplo, eu espero que vai levar uma mudança. Pequeno, mas cada mudança começa de uma maneira pequena também. Olha aí que lindo testemunho da Kate, a solidariedade salva e a máscara também. O Jornal Boa Notícia termina por aqui, até amanhã.